Olá pessoal! Nessa videoaula nós vamos falar sobre uma operação dos números complexos, que é a operação de potenciação. Só que aqui nós vamos calcular primeiro potências inteiras. Então eu comecei só recordando aí a notação que a gente já viu para os números complexos. Até agora nós temos três tipos de notação, né? A notação para ordenado, a notação que eu estou chamando de notação algébrica, x mais i, y, e aqui nossa última representação, né, que a gente viu, que é a forma polar. Módulo que multiplica, né, cosseno do argumento mais i seno do argumento do número complexo. E aí antes eu vou só recordar as operações que a gente já tem e para aproveitar para falar para vocês mais uma vez quais são as notações que a gente utiliza para realizar essas operações. Então a notação de soma, que a gente já viu, né, vou só fazer um exemplo numérico aqui para vocês lembrarem. A soma, tanto faz se vocês fizerem via par ordenado ou essa notação algébrica, é a melhor maneira, né? Então, usando aqui a notação algébrica, então esse aqui é 3 mais 5, 8, né? Mais 2i menos i, tá vendo? Eu somo o que não tem i, depois somo o que tem i, 2i menos i é mais i, então isso aqui é o par ordenado 8, 1, né? Que era a mesma coisa se eu fizesse aqui 3, 2 mais 5 menos 1, né? Então é só somar coordenada a coordenada. 5 mais 3, 2 menos 1. Né? Então, a soma, a gente utiliza ou essa notação ou essa. Observe que eu não usei a forma polar, né, para somar. Não vou ganhar nada. Muito pelo contrário, vou ganhar trabalho. Porque eu vou ter que passar cada um desses aqui para a forma polar para depois somar. Né? A não ser que eu já tenha o número complexo na forma polar. Aí é só você somar, mas não tem, né, muito mistério. A mesma coisa a subtração. A gente usa mais ou a par ordenado, que você vai subtrair coordenada a coordenada, ou a notação algébrica, que são as mais fáceis para calcular soma ou subtração. Aí aqui eu coloquei o quociente primeiro, antes do produto, né? Porque o produto nós vamos falar alguma coisa sobre ele de novo. Mas aí aqui só lembrando a operação de quociente, que a gente já viu, essa sim, aqui a melhor notação, ao invés de par ordenado, é a notação algébrica, né? Então, você escreve os números nessa notação, e aí você, não lembro mais quais que eu peguei, mas acho que era esse daqui. Aí, o que que você faz? Para você passar esse número aqui, né, esse quociente para um número complexo, você multiplica, né, e divide pelo conjugado do denominador. Aqui é 5 menos i, então eu tenho que multiplicar e dividir por 5 mais i. Né? Para que a gente faz isso? Porque aí no denominador aqui vai ficar um número vezes seu conjugado. Um número vezes seu conjugado é o módulo dele ao quadrado, que é o número real. Né? Então a gente tirou o i aqui do denominador. Nesse caso aqui vai ficar 5 menos i vezes 5 mais i, então é o quadrado de x aqui, que é 25, mais o quadrado de y, que é 1. Né? Então aqui dá 26, que é o número real. E em cima é só efetuar o produto, que a gente aqui está da melhor forma possível, né? Que é efetuando aqui a distributividade. Então, 3 vezes 5, esse vezes esse, 15, mais 3 vezes i, mais 3i, menos 2i vezes 5, menos 10i, menos 2i vezes i, que é menos 2 e 2. Né? E 2 é menos 1, então isso aqui vai ficar mais 2, com 15, 17. 3i menos 10i menos 7i dividido por 25 mais 1. Né? Então, acabei de chegar no meu número complexo aí, 26 avos menos 7, 26 avos i. Né? Tá vendo? Ele está na forma de um par ordenado. Essa aqui é a primeira coordenada e o menos, né? O menos 27 aí é a segunda coordenada. Tá? Então, só para recordar as operações que a gente já viu e, nesse caso do quociente, a melhor notação para fazer conta é a notação algébrica. E aí, como eu disse, eu deixei o produto aqui por último. Então, coloquei aqui o produto. O produto a gente viu, né? Essa foi a nossa primeira definição, que é o que distingue lá o complexo do R2, né? Então, é a definição do produto. Então, aqui eu tenho a definição do produto usando par ordenado. Mas a melhor maneira de efetuar o produto, a gente acabou de fazer ali no numerador, né, é usar essa notação algébrica, porque aí você só faz a distributiva e pronto, né? Aí você não precisa ficar decorando essa maneira aqui. Então, até agora, a gente não usou a notação polar para nada, né, em termos de conta. Ela é boa para geometria, para eu saber, né,
em termos geométricos, lá qual é o ângulo, qual é o módulo do vetor, mas em termos de conta, até agora eu não tinha usado. Mas aqui no produto eu vou querer ver o que acontece se a gente fizer a conta do produto usando a forma polar, tá? Só para vocês verem o que acontece. Então, o que eu vou fazer? Então, peguei aqui o Z1 na forma polar, peguei o Z2 na forma polar e vou fazer a conta Z1 vezes Z2, ok? Então, o que vai ficar? Então, vou escrever aqui já a igualdade. Então, vou escrever aqui módulo de Z1 vezes módulo de Z2. Então, isso vai ficar aqui, módulo de Z1 vezes módulo de Z2. Agora, eu vou multiplicar essa soma por essa soma. Então, vai ser cosseno θ1, cosseno θ2. Aí, né, aqui vai ter o mais cosseno θ1 vezes a segunda aqui, que é I seno θ2. Então, o que tem I eu vou colocar aqui embaixo, porque já não vai caber tudo aqui mesmo, né? Então, vai ficar cosseno θ1, seno θ2 vezes I. Coloquei o I aqui em evidência, né, que é um vezes. Agora, essa vezes essa. Então, vai ficar I seno θ1, cosseno θ2. Então, vai aparecer aqui embaixo. Seno θ1, cosseno θ2. Tá tudo vezes I. Lembra que o I tá aqui fora. E, finalmente, esse vezes esse, que aí não vai ter I, né? Vai ficar I2, e 2 é menos 1. Então, seno θ1, seno θ2. Tá? Então, dá esse monstro aqui, que é, né, esse produto dos módulos, vezes esse aqui, cosseno θ1, cosseno θ2, menos seno θ1, seno θ2, mais I, que multiplica cosseno θ1, seno θ2, mais seno θ1, cosseno θ2. Isso daqui a gente consegue melhorar. Isso que está escrito aqui, ó, esse primeiro parênteses, nada mais é do que o cosseno da soma. Se a gente se lembrar daquelas fórmulas lá de cosseno e seno da soma, cosseno de A mais B é cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. É o que está escrito aqui, ó, cosseno θ1, cosseno θ2, menos seno θ1, seno θ2. Isso, por definição, é o cosseno de θ1 mais θ2, tá? Na verdade, por definição dessa fórmula aqui, né? E isso que está escrito aqui, ó, é o seno da soma. Seno de A mais B é seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Então, isso daqui nada mais é do que o seno de θ1 mais θ2. Vai ficar seno θ1, cosseno θ2, observem que está aqui, mais seno θ2, cosseno θ1. Ou seja, fazendo essa conta com a forma polar, nós chegamos nessa fórmula aqui, ó, para o produto de dois números complexos. Que o produto de dois números complexos é o produto dos módulos, cosseno da soma dos argumentos, mais I seno da soma dos argumentos. Ou seja, deixa eu passar para cá porque aqui não tem espaço, né? Deixa eu copiar aqui para vocês de novo. A fórmula foi essa daqui que nós chegamos. Z1, aqui estava módulo de Z1, né? Módulo de Z2, deixa eu só apagar aqui com calma. Então, módulo de Z1, módulo de Z2, e aí vinha cosseno da soma, mais I seno da soma. Tá? Então, essa era a fórmula que a gente chegou ali. Então, olha o que está dizendo. Isso daqui, vocês podem olhar para essa fórmula, é como se ela fosse a forma polar do produto, desses dois números complexos. Isso aqui é o módulo do Z1, Z2, que a gente já viu também na aula passada, que o módulo do produto é o produto dos módulos. Então, isso daqui é o módulo de Z1, Z2. Portanto, isso daqui é o argumento de Z1 vezes Z2. Ou seja, qual que é o ângulo? Porque a forma polar de um número é o módulo, cosseno do seu argumento, mais I seno do seu argumento, que é o que está escrito aqui. Então, eu cheguei com o argumento do produto, é θ1 mais θ2. Mas quem que é θ1 mais θ2? Isso aqui é o argumento de Z1 mais o argumento de Z2. Então, acabamos de mostrar que o argumento do produto é a soma dos argumentos, tá? Você fala, mas para que isso, né? Para que esse tanto de teoria, esse tanto de fórmula? Já que o produto a gente faz usando a notação algébrica, que é muito mais simples. Só que em potências, que é o objetivo da aula de hoje, isso aqui ajuda. Por quê? Aplica essa fórmula que a gente chegou, a fórmula era essa daqui, né? Z1 vezes Z2, vou só copiar ela de novo. Z1, Z2, isso daqui, cosseno θ1 mais θ2, mais I seno de θ1 mais θ2. Aplica essa fórmula quando o Z1 é igual ao Z2, ou seja, aplica ela para Z vezes I, que é Z2.
Então, isso vai ficar módulo de z ao quadrado, cosseno de θ mais θ, mais i seno de θ mais θ, que é 2θ. Agora, aplica ela para Z3. O que é Z3? Z3 não é Z2 vezes Z? Então, vai ficar módulo de Z2 vezes módulo de Z, que é módulo de Z ao cubo, cosseno de 2θ mais θ, que é 3θ, mais i seno de 3θ. Z4 vai ser módulo de Z à quarta, cosseno de 4θ mais i seno de 4θ. Ou seja, se eu tenho essa representação aqui, né, polar para o Z, se eu quiser calcular z elevado a n, onde n é um número inteiro positivo, basta eu pegar o módulo de z elevado a n e o argumento de z e multiplicar por n. E o que isso me ajuda? Ajuda a calcular potências grandes, porque, né, pensem que se eu quiser fazer menos 1 mais i raiz de 3, né, elevado a 2. Isso aqui eu vou lá e faço isso, né, menos 1 mais i raiz de 3 vezes menos 1 mais i raiz de 3. Não precisa de fórmula polar nem nada, né? Usa a notação algébrica e sai multiplicando. Mas pensa se ao invés de 2 fosse 20. Você ia querer fazer isso daqui vezes isso daqui mais 20 vezes? Né? Mais, né? Não, vezes, né? Um produto vezes o outro 20 vezes? A gente não vai, né? Agora aqui, ó, aí sim fica fácil. Basta eu achar a forma polar desse número aqui, do que está aqui dentro, do z. Então, se eu souber a forma polar do z, elevar ele a n, basta pegar o módulo de z e elevar a n, e pegar o argumento de z e multiplicar por n. Esse nθ vai ser o argumento do número todo que eu quero. Tá? Então, a fórmula produto, você tem um produto de poucos fatores, a melhor maneira é usar a notação algébrica e sair, né, multiplicando usando a distributividade. Agora, se você tem um produto de muitos fatores, ou seja, uma potência alta aí de um mesmo número complexo, essa fórmula aqui ajuda muito. Aí vocês vão ver que a representação polar é muito útil, porque devido a essa fórmula aqui que a gente acabou de provar, tá? Então, vamos fazer esse exemplo aí que eu peguei. Eu peguei ele de propósito, porque aí o ângulo é bonitinho, né? Só para a gente poder fazer um exemplo aqui, vocês entenderem a potência. Mas suponha que eu queira calcular isso daqui, né? Nem vou pegar, vamos pegar ao invés de 20, vamos pegar 60, só para, né? Depois vocês vão entender por que ficar. Mas é qualquer potência grande. Então, o que eu faço? Então, esse aqui vai ser meu z, tá aqui dentro, então eu tenho que achar a forma polar desse z aqui, né? Então, meu z é menos 1 mais i raiz de 3. Então, calculo o módulo de z. Quem é o módulo de z? Né? Aqui o x é menos 1 e o y é raiz de 3. Módulo de z é raiz de x2 mais y2. Então, dá raiz de 4, que é 2. Tá? Então, por isso que eu peguei um exemplo aqui com os números bem bonitinhos. E quem é o argumento de z? Então, quem é o θ? Né? Θ aí, que é o arg de z. Lembrem-se que eu não gosto de usar o arco tangente, né? Eu uso sempre o seno e o cosseno. Então, quem é o seno de θ é y, dividido pelo módulo. E o cosseno de θ é o x, dividido pelo módulo. Aí, né, também de novo eu peguei um ângulo notável, né? Então, o ângulo que tem cosseno de θ menos meio e o seno de θ raiz de 3 sobre 2, lembrando que esse ângulo ele vai estar aqui no segundo quadrante, que o cosseno é negativo e o seno é positivo, e o ângulo que tem cosseno meio e seno raiz de 3 sobre 2 é o 60 graus, né, ou π sobre 3. Mas aqui, né, observem que eu não estou no primeiro quadrante, eu estou aqui, então esse ângulo é o ângulo de 120, que é exatamente 180 menos 60, que estaria de 60, né, se eu tivesse desenhado simétrico aqui, eles têm o cosseno com sinais opostos e o mesmo seno. Então o ângulo que eu quero é esse daqui. Que ângulo que é esse daqui? 180 menos 60. Então, é 120 graus, né? Vou deixar aqui para vocês lembrarem, mas a gente não pode usar grau, é radiano, então quem que é 120 graus? Então, o θ, vou deixando aqui para vocês lembrarem. É π, que é 180, menos 60, que é π sobre 3. Então, isso daqui dá 2π sobre 3. Então, esse é meu θ. É lógico que nós estamos falando do argumento principal, né? Estou pegando aí de menos π até π. Então, se não, tem que somar mais 2kπ. Mas a menos de múltiplo inteiro de 2π, esse aqui é o argumento,
Então, a gente escreveu o z, que é só a base aqui do número que eu quero calcular, na forma polar. Quem é o módulo de z? 2 cosseno de 2π sobre 3 mais i seno de 2π sobre 3. Qual que é a vantagem dessa fórmula aqui? Que com ela eu posso calcular qualquer potência de z agora. Quanto que é z elevado a 60 que eu quero? Então, faço 2 elevado a 60 e multiplico esse ângulo aqui por 60. Se eu quero isso daqui elevado a 130, 2 elevado a 130, cosseno de 130 vezes esse ângulo. E por aí vai, tá? Então, deixa eu ver se eu tenho espaço aqui para calcular. Eu vou colocar ele aqui em cima, né? Só para a gente terminar. Então, menos 1 mais i elevado a raiz de 3 elevado a 60 vai ser, lembra que ele era 2, né? O módulo era 2, então eu pego o módulo de z eleva a n, e depois cosseno de n θ, então vai ficar 60 vezes 2π sobre 3, isso aqui é o ângulo, mais i seno de 60 vezes 2π sobre 3. Aí aqui ficou fácil, né? Porque, de novo, eu peguei uns números bonitinhos só para a gente chegar no resultado, mas se não, isso aqui já é a potência que eu quero. Aí é só você calcular, se o ângulo não for notável, você tem que usar uma calculadora aí para calcular o cosseno e o seno. Aqui ficou fácil, ó, por isso que eu peguei 60, 60 dividido por 3 aqui dá 20, então vai ficar 2 elevado a 60, cosseno de 20 vezes 2, que é 40π, mais i seno de 40π. Só que o seno de 40π é 0, então cosseno de 40π é 1, isso aqui dá 2 elevado a 60. Então, observe que a partir da forma polar, tá vendo? Numa linha você faz a potência, né? No passo que produto, você tem que ficar fazendo isso daí vezes, né? Isso daí 60 vezes, que é inviável, tá? Pelo menos manualmente. Então, essa é a vantagem da forma polar, né? Serve para calcular potências inteiras positivas. E as potências inteiras negativas? Então, aí só tô lembrando que vale a mesma coisa lá do que os números reais. Se eu pego z elevado a menos 60, isso é 1 sobre z elevado a 60. Né? Potência negativa é 1 sobre potência positiva. Então, o que você faz? Faz isso daqui primeiro, aí você calcula essa potência, aí é igual o que a gente fez, passa esse z aqui para a forma polar e aplica a potência, né? Calcula a potência, depois faz a divisão. Aí você vai ter uma divisão de dois números complexos, você tem que multiplicar pelo conjugado e seguir o quociente, tá? Então, eu queria só fazer mais algum, né? Deixa eu ver se eu tenho um quadro aqui branco. O último exemplo para terminar, que aí praticamente nem vou usar a fórmula, mas só para, já que a gente está falando de potências, né? Se a gente faz, eu pergunto quanto que é i elevado a 70, né? Então é lógico que a gente podia fazer o mesmo argumento, olhar qual é a forma polar do número i, né? O i a gente já viu, o i ele tem módulo 1 e o ângulo é π sobre 2, né? Então fica cosseno de π sobre 2 mais i seno de π sobre 2. Então, i elevado a 70 vai ser 1 elevado a 70, vou deixar aqui só para lembrar, que vai dar 1, né? Cosseno de 70π sobre 2, mais i seno de 70π sobre 2. Ops. Aqui a gente pode melhorar. 70 sobre 2 é 35, né? Então, i elevado a 70, que dá cosseno de 35π, mais i seno de 35π. Né? 35 é ímpar, então cai lá no, né, onde cai o π. Isso aqui é 0, seno é sempre 0 e cosseno é menos 1. Então, observe que i elevado a 70 é menos 1. Só que tem outro jeito da gente fazer, nesse caso do i só, sem usar essa fórmula que eu usei, o que a gente acabou de ver na aula. Mas se vocês observarem, peguem as potências de i, né? I elevado a 0 é 1, i elevado a 1 é i elevado a 2 a gente sabe que é menos 1, i elevado a 3 é i2 vezes i, então é menos 1 vezes i, é menos i elevado a quarta, né? Multiplica aqui em cima por i, fica menos i2, o que é menos i2? Mais 1. Observem que é um ciclo, né? Aqui voltou no 1. I elevado a 5 vai dar i, que é isso vezes i, vai dar i elevado a 6 vai dar menos 1 e por aí vai. Então, se eu tirar o zero ali, né, só vou incluir o i à quarta, você tem esse ciclo aqui das potências de i. Então, se eu quero i elevado a 70, um outro jeito de eu fazer isso, pega 70 e divide por 4, por que 4? Porque a gente está vendo que ele
né? Tem um ciclo de tamanho 4 aqui. Quanto que é 70 dividido por 4? Né? 70 dividido por 4 vai dar 1 aqui, sobra 3. 30 dá 17, sobra 2. É 4 vezes 17 mais 2. Então, isso aqui é 4 vezes 17 mais 2. O que que é isso? Então, por que que eu dividi por 4? Tá vendo? Porque a potência i elevado a 70 vai ser equivalente a i elevado ao resto de 70 dividido por 4. Por quê? Porque i elevado a 4 é 1. Ó. Aqui vai ficar i vezes 4 vezes 17 vezes i elevado a 2, né? Propriedades de exponencial lá. Você preserva a base e soma os expoentes. Agora, isso daqui, tá vendo? É i elevado a 4, tudo elevado a 17. Isso aqui é isso aqui, ó. I a 4, tudo é 17. Só que i a quarta é 1. Então, isso aqui é 1. Né, gente? Por isso que a gente dividiu por 4. E o que que sobrou? 2. E ao dividir um número por 4, quais são os restos possíveis? 0, 1, 2 ou 3. Então, você vai ter que calcular i elevado a 0, i elevado a 1, i elevado a 2 ou i elevado a 3, que dá para fazer de cabeça. No caso aqui, i elevado a 2, que é menos 1. Então, i elevado a 70 é menos 1, que era o que a gente também já tinha visto aqui pela forma polar, tá? Então, isso funciona para o i, porque ele tem uma potência cíclica aqui, né? Para um outro número qualquer em geral, não. Aí vocês têm que usar a fórmula que a gente acabou de ver aqui na aula, tá? Então, com isso eu termino essa aula, né, sobre potências inteiras. Então, a melhor maneira de calcular potências inteiras é usar a forma polar, tá? Agora a gente vai ver, próxima aula, a gente vai ver potências fracionárias, que são as raízes, tá ok? Então, até lá. Até a próxima aula.